Olá, meu nome é Renan e eu tô escrevendo isso aqui pois eu já não sei o que fazer. Esse fardo vem me perseguindo há semanas e fazer essa postagem tá sendo a minha última esperança. A polícia não acredita em mim, minha família já não aceita falar comigo direito e me chamam de louco, dizendo que eu preciso de um psiquiatra. Eu sei que é loucura, mas eu sinto que na internet pode existir alguém que seja disposto a me ajudar. Tudo começou quando eu e meu primo Marcos fomos passar as férias de julho na casa da minha avó, em Iguatu, Paraná. Uma cidade interior com mais ou menos uns 2.000 habitantes por aí. É pequena, mas muito nostálgica. Já vivi muitos momentos com a minha família lá, especialmente nas festas juninas, quando toda a cidade se junta para festejar na rua principal. Mas na última festa, eu e Marcos nos esquecemos do dinheiro que a gente ia gastar lá e decidimos voltar pra casa para buscá-lo. A gente estava um pouco hesitante em voltar sozinho, já que se a nossa avó descobrisse, iria nos dar um belo sermão mais tarde. Mas depois de uma pequena discussão, a gente decidiu ir, já que nossos pais já estavam tão bêbados que nem iam notar que a gente sumiu por uns 15 minutos, né? Estávamos com bastante medo que alguém notasse, mas chegamos lá bem rápido. A porta estava trancada e estava muito escuro para enxergar qualquer coisa, mas como a cidade é pequena e os muros são baixos, nós pulamos por cima dele e entramos pela janela. Passamos pela sala e pelo corredor até chegar no quarto dos nossos avós. Pegamos os R$ 40 do criado mudo. Já estava de saída até que uma coisa prendeu minha atenção. A porta do sótão estava entreaberta. Nossa avó nunca deixava a gente subir lá. Ela sempre inventava uma desculpa e dizia que não era um lugar para crianças. E isso nunca nos incomodou tanto, mas sempre nos deixou curiosos, sabe? Eu não poderia perder uma chance como essa, né? Então, não tinha ninguém em casa mesmo. E o que poderia ter de tão ruim lá em cima, né? Eu olhei pra Marcos e ele também estava com os olhos vidrados na porta. Então eu perguntei: Aí, eu acho que não vai dar nada se a gente olhar lá dentro. Marcos estava com a cara de medo, misturado com curiosidade. E, mesmo que a gente estivesse com pressa, a vontade de entrar era muito mais tentadora. Olhamos um pro outro e eu comecei a andar em direção à porta. Ele veio logo depois, o tempo todo olhando pra trás, checando se não via ninguém. A porta era bem pesada e empoeirada. Rangia bastante, como se ninguém entrasse ali há décadas. Nesse momento, me bateu uma sensação de euforia. Talvez por estar fazendo algo errado, ou porque mesmo já tendo vindo aqui diversas vezes, esse era o único cômodo desconhecido pra nós. Cacete, esse entulho deve ser mais velho que a casa. Disse Marcos, enquanto vasculhava as caixas. Não sei por que a vovó nunca deixou a gente subir aqui. Tem nada demais. Não é como se a gente ainda fosse criança, né? Ninguém vai sair quebrando tudo aqui. Continuamos a olhar os quadros, vasos e outras velharias da família, até encontrarmos no canto do sótão uma TV de tubo e uma caixa de fitas VHS. Olha, fita cassete! Eu acho que eu só vi isso uma vez na minha vida. Deve ser lá do tempo do vô. Coloca isso pra tocar aí. Falou Marcos, apontando pro VCR na TV. Ok, eu respondi. Olha, o que eu vou falar a partir de agora pode parecer mentira, loucura e até uma piada. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu vi isso com os meus próprios olhos, tá? Conectamos a televisão numa tomada velha que tinha ali do lado. E imediatamente a tela começou a zunir com aquele clássico som de televisão fora do ar. Sabe aquele som estridente e enjoativo que os mais velhos dizem que atrai espíritos? Então, esse mesmo. Acompanhado de uma tela estática, preta e branca. O som irritante foi logo interrompido por Marcos, que estava muito incomodado e resolveu colocar a fita. Nos sentamos no chão, curiosos, iluminados apenas pela luz da tela que brilhava em azul. Ficou um tempo nessa imagem, então a gente começou a pensar que tinha algo errado. Mas quando eu me estiquei para tirar a fita, fui surpreendido por uma esquete adulta dos anos 60 ou 70. Era uma daquelas pornô chanchada antiga, sabe? Que nos rendeu um belo susto e, logo em sequência, várias risadas. Caralho, mas a vovó era safada mesmo, hein? Eu não duvido que ela possa ser uma dessas. Começamos a ir passando as fitas, e era uma mais engraçada do que a outra. Até que na quinta fita, a imagem ficou estagnada numa tela azul. Outra vez eu imaginei que fosse só um erro, e o vídeo retornaria de novo depois de um tempo. Mas estava demorando muito. Me aproximei e decidi dar uns tapas na TV para ver se funcionava. E, para minha surpresa, funcionou.
Eu e Marcos tomamos um susto com a música super alta que começou a tocar na tela. E apareceu logo depois uma logo familiar. Tufos, desde 1952. Oh, mas essa não é a empresa que faz a família Sacana? Eu acho que é. Estávamos vidrados na tela, sem processar direito o que nós estávamos vendo. E começamos a rir quando o locutor falou: "Fiquei de pau duraço. É muita sacanagem." O vídeo sucedeu por uma sketch de mais ou menos 3 minutos, onde a Aninha, a filha caçula da família, tinha um caso incestuoso com seu irmão Carlinhos. Eu não sabia que eles eram tão antigos assim. Nem eu, mas a qualidade até que é boa pra época. Será que tem mais? Ficamos tão entretidos com nossa nova descoberta que nem vimos o tempo passar. Decidimos então pegar outra fita e ver o que tinha nela. Dessa vez, a logo da Tufos estava com a data diferente. Aparecia desde 1592 e com algumas falhas de imagem. Nossa, mas eles são realmente bem antigos, hein? A galera antigamente gostava de umas coisas estranhas, né? Afirmamos em um tom sarcástico, ambos já presumindo que era um erro de digitação. O vídeo não era muito diferente do outro. Acho que por conta de ser muito antigo, eles acabam reciclando muitas das animações. Mas dessa vez era Carlos, o pai da família, tendo um caso com a empregada. Rimos bastante, porém mais pra frente do vídeo, algumas coisas pareciam estar erradas. Em certas partes do vídeo, alguns personagens apareciam no fundo do cenário, sem animação, como se encarassem a câmera. E os personagens que participavam do vídeo também nos olhavam desse jeito estranho. Mas parecia tão real. Não que os desenhos fossem realistas, mas algo no olhar deles deixava o clima desconfortável. Nos olhamos com um olhar confuso, nos questionando internamente se realmente queríamos continuar vendo as fitas. Mas a curiosidade era muita, e provavelmente era só um erro de uma versão antiga e de baixo orçamento. Mas quando colocamos a terceira fita, as coisas começaram a ficar realmente perturbadoras. Ao invés de começar com o logo da Tufos e aquela introduçãozinha, a primeira coisa que apareceu foi uma filmagem da vida real, de um cara numa cadeira de rodas, em um cenário estranho, com as paredes sujas, como se fosse uma casa abandonada. A expressão do homem era de angústia, apesar de não conseguirmos ver com muita clareza dada a má qualidade. Mas foram apenas alguns segundos e a imagem já trocou para um episódio normal, entre aspas. O episódio começou da seguinte maneira. Aninha chegava em casa após ter sofrido bullying na escola. Quando ela fala com sua família sobre isso, para que alguém pudesse ajudá-la, ao invés de confortar ela, eles a xingavam e a reprimiam. Falavam que era tudo culpa dela e que ela era um inútil, que não servia para nada. Os xingamentos foram ficando cada vez mais pesados e Aninha começou a ficar cada vez mais deprimida. Nesse momento, eu olhei para Marcos com um olhar de tristeza e desconforto. Eu não sabia o que estava assistindo, e muito menos ele, mas simplesmente não conseguíamos tirar a fita da TV. Depois, um clipe longo e perturbador de Aninha se masturbando enquanto chorava incessantemente começou a passar, como se estivesse sendo forçada a fazer aquilo. Era extremamente desconfortável e melancólico, e sinceramente, me fez perder um pouco da esperança na humanidade. Só de saber que alguma pessoa no mundo que gosta desse tipo de conteúdo, dá arrepios. Perguntei para Marcos se ele queria continuar a ver aquele vídeo grotesco, mas ele não respondeu, nem sequer tirou os olhos da tela. Então eu continuei assistindo. O episódio prosseguia. Os familiares de Aninha ficavam cada vez mais agressivos, chegando a agarrar ela. Mas antes da situação ficar ainda mais brutal, a cena foi interrompida novamente por uma filmagem real. Dessa vez, o homem da cadeira de rodas estava com suas pernas cortadas e estava amarrado em uma árvore, com suas vísceras escapando pelo que sobrou da sua barriga. Seu sangue escorria pelo chão, e não dava para ouvir direito o que estava acontecendo, porque a música distorcida que tocava ao longe era muito, muito alta. Mas o homem parecia chorar e implorar por sua morte. Após alguns segundos disso, as figuras estranhas, as quais não fui capaz de identificar, apareciam no fundo, como se caminhassem lentamente em direção ao homem. Após isso, a cena foi cortada de novo, e dessa vez, o vídeo mais perturbador que eu já vi na minha vida apareceu na tela. Aninha estava sendo devorada viva por seus familiares. A imagem estava extremamente poluída,
cheia de erros visuais, e eu era capaz de ver com detalhes cada órgão e cada músculo de seu corpo sendo arrancado e ingerido. A única coisa audível eram os gritos de dor, ruídos de carne sendo mastigada, e a música da última filmagem real, que ficava cada vez mais alta. Eu notei uma silhueta estranha, que no início parecia uma mancha, mas ficava cada vez maior, e não parecia se encaixar na imagem. Depois de alguns segundos, eu percebi que a sombra era alguém, se aproximando lentamente da câmera. Eu rapidamente tirei a televisão da tomada e ejetei a fita. Após alguns segundos processando o que eu acabei de ver, olhei para Marcos, tentando não mostrar meu medo. E numa tentativa de aliviar a situação mórbida, eu soltei uma piada. Ela foi literalmente comida, né? Mesmo com uma risada forçada, era muito óbvio que eu não estava tão confiante quanto parecia. Mas não importava, já que Marcos não parecia ouvir o que eu estava falando. Eu chacoalhei os ombros dele até ele acordar. Quando ele recuperou sua consciência, entre várias aspas, olhando para mim com um aspecto pálido e suado, falou: Que porra a gente acabou de ver? Vamos destruir essa merda. Marcos rapidamente tomou as fitas das minhas mãos e jogou no chão, começando a pisotear elas. Eu, assustado, perguntei o que ele estava fazendo, mas ele não respondia, só continuava destruindo a fita. Depois disso, ele falou que nós tínhamos que ir embora e voltar para a festa. Eu concordei, obviamente. Havia outras fitas na caixa, mas eu não quis ficar para assistir-las. A gente saiu correndo e fechou a porta do sótão atrás da gente. Fomos até a sala e paramos por um minuto para raciocinar. O Marcos parecia estar em completo choque, e eu mandei ele ir pro banheiro lavar o rosto, já que ele não podia voltar para a festa daquele jeito. Mas ele parecia não querer ficar mais um segundo na casa. Continuava me puxando e embaralhando as palavras na hora de falar. Então eu parei ele, segurei pelos ombros e falei: Cara, isso não é real, tá? Não é. São só fitas antigas. Você precisa se acalmar e lavar o rosto. A gente tá fora há muito tempo e eles vão começar a vir atrás da gente. Se acalma. Não dá, eu não quero ficar mais um pouco nessa casa. Vamos embora, porra. Lá fora a gente conversa. O Marcos correu até a porta e tentou girar a maçaneta. Mas aí a gente lembrou que ela estava trancada. Corremos até a sala onde estava a janela que pulamos mais cedo. Procuramos a tranca da janela para podermos abri-la. Mas enquanto eu analisava, notei uma silhueta alta na casa da frente na nossa. Já tinha escurecido completamente. Então a única característica que eu consegui perceber é que era um homem. E que parecia tão alto quanto o teto da casa, nos olhando. Tentei ignorar e apenas abrimos a janela e saímos correndo até a festa. Correndo pelas ruas era sufocante a sensação de que tinha algo nos perseguindo, ou nos observando. Eu olhava para trás e a única coisa que eu conseguia imaginar era a expressão de agonia da Annie e do homem na árvore. Acho que nunca corri tanto na minha vida. Chegando lá, fomos tomados por uma sensação de alívio. Mesmo que só por um instante, ver uma multidão e escutar uma música alta nunca foi tão bom. Mesmo eu nem sendo uma pessoa de festa, sabe? Procurando nossos pais em meio às pessoas, num momento de euforia, eu não parava de olhar o rosto delas por muito tempo. Mas todas pareciam felizes, apenas vivendo o momento. Porém, todas as vezes que eu parava de olhar diretamente para elas, era como se todas me encarassem pela minha visão periférica. Uma sensação agoniante, mas que eu interpretei apenas como medo e paranoia. Nós fomos procurando por nossos pais, passando pelas barracas e ruas lotadas, com as luzes e o movimento intenso me sufocando, me fazendo sentir náuseas. Logo a sensação do conforto e segurança passava. Quando eu olhava para trás, no fundo na paisagem, eu enxergava o homem da outra casa. Ele era alto, surrealmente alto, ao ponto de parecer inumano, e se aproximava lentamente. Continuamos correndo até que Marcos desviou o caminho, indo para trás de uma barraca para poder vomitar. O local onde nós estávamos já era nos arredores da cidade, e a alguns metros da floresta. Eu escorei minhas costas na parte de trás da barraca, e me sentei no chão, enquanto ofegava. As coisas ainda pareciam turvas na minha visão, que foi se estabilizando aos poucos. Quando eu já estava quase vendo normalmente, eu notei que no meio do mato, no escuro, havia uma pessoa deitada, aparentemente desacordada, com uma figura agachada ao seu lado, como se estivesse fuçando e mexendo nela. Fui apertando as pálpebras para tentar ver melhor, e então percebi que a pessoa desacordada estava completamente ensanguentada. E quem estava mexendo nela era na verdade uma mulher, nua, que na minha cabeça imediatamente associou com o vídeo que vimos mais cedo. Eu levantei assustado e comecei a cutucar o Marcos, para tentar tirar a gente dali, em silêncio.
mas ele continuava fazendo muito barulho enquanto vomitava. Um dos seus gritos fez a mulher virar-se para nós. E eu não sei explicar. Eu não sei porquê, mas algo nela me lembrava muito a Aninha. Mesmo com seu rosto completamente cheio de sangue, mas suas proporções pareciam muito a de um desenho. Nós tentamos sair dali, mas a mulher se levantou e começou a se aproximar. Eu estava congelado naquele momento. Enquanto ela vinha, parecia que toda a esperança, toda a felicidade tinha se esvaído. Eu não conseguia enxergar nada, nada além da mulher. Ela era tudo que existia, era tudo que importava, e ela estava vindo até mim. Eu não sei o que ia acontecer se ela tivesse chegado, e eu não sei por que eu estava sob esse efeito bizarro. Eu não quero nem imaginar, na verdade. A única coisa que eu sei é que eu fui salvo por um senhor que apareceu depois de ver que Marcos estava passando mal. Era provavelmente o dono da barraca, mas quando ele apareceu e me chamou, eu saí daquele transe, e minha atenção foi direcionada para ele. Nesse momento, tudo voltou à tona, e quando olhei de novo para onde a mulher estava, ela já tinha sumido. Eu não lembro exatamente o que falei para ele, mas eu só sei que no final da noite, ele acabou nos levando para os nossos pais. Voltando para casa, ainda com um remorso do que aconteceu lá, sem conseguir diferenciar o real do irreal, duvidosos da nossa própria percepção do mundo, tentamos dormir, mas não conseguimos nem fechar os olhos durante a noite. Tudo o que aconteceu naquele dia simplesmente não sabia, nem por um segundo da minha mente. No dia seguinte, estávamos preparando para voltar para casa, e tentamos conversar sobre o que aconteceu. Eu secretamente rezava para que tudo tivesse sido apenas um pesadelo, e que Marcos nem soubesse do que estava falando. Mas ele pensou o mesmo. Naquele momento, até os dias de hoje, Marcos nunca mais foi o mesmo. Já levaram ele em todo tipo de terapia, mas ele parece ter desenvolvido algum tipo de déficit social. Ele fica quieto na maior parte do tempo, e quando fala, só consegue falar sobre família sacana, e coisas relacionadas ao que ocorreu. O único lugar onde ele consegue se portar de forma parecida com o que era antes, e parecida, é na igreja. Mas aquela noite deixou cicatrizes que nunca mais desaparecerão em nós dois. No meu caso, por exemplo, eu criei uma aversão a sexo. Já tentei ter experiências parecidas, mas sempre acabaram mal. Eu prefiro não comentar muito sobre isso. Acabei perdendo contato com a família do meu primo e acho que a mãe dele me culpa um pouco porque ela acredita ter acontecido naquela noite. E mesmo tendo sido tanto tempo depois, ainda continuo tendo pesadelos. E de vez em quando, vendo coisas. Também desenvolvi alguns tiques nervosos. E um dos mais inconvenientes é quando incontrolavelmente digo: vou começar pela bucetinha. Mas e o Carlão? Em um dos meus pesadelos recorrentes, eu consigo ver o Carlos. E ele me persegue pelaquela mesma cidade onde tudo aconteceu. Até que uma hora ele me encurrala. E a única coisa que eu consigo escutar depois disso é ele dizendo: O meu tesão não tem hora. Ninguém acreditou em mim. Então eu espero que essa mensagem possa chegar até alguém de mente aberta. Mas não importa o que aconteça. Não importa a ocasião. Acima de tudo e qualquer coisa, se você ama a sua vida, não assista Família Sacana.